Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Quero falar para você que eu estou um pouco rouco, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Quero também dizer para você que Deus, Ele tem me impulsionado para que eu pudesse ministrar o tema de hoje. E eu perguntei para Deus por quê? Por que ministrar esse tema? E o Espírito Santo falou claramente comigo, irmãos. Porque é tão lindo, é tão bom quando a gente estuda um tema e está tudo bem, a gente estuda, a gente aprende, a gente ora, a gente vai na Bíblia e está tudo bem, isso é muito bom. Agora quando você vive na prática aquilo que Deus tem feito, é diferente, irmãos. O tema que eu quero ministrar hoje talvez mexa com você, talvez faça você lembrar de coisas. Faz parte, né, irmãos? Acontece. Caiu aí alguma coisa, mas está tudo bem. Então, meus irmãos, vamos lá então, irmãos. O tema que eu quero ministrar é: perdoe para ser perdoado. E como eu falei, irmãos, em algum momento da minha vida eu tive que perdoar. Em algum momento da minha vida eu tive que pedir perdão. Na verdade, irmãos, nós precisamos ter clareza para entender e para compreender que ou nós precisamos perdoar ou nós precisamos pedir perdão. E isso precisa ficar bem claro, bem definido para mim e para você. Queria que você pensasse um pouquinho: você precisa perdoar ou você precisa pedir perdão? Pense, reflita e vamos juntos, porque Deus tem algo maravilhoso para nós essa noite. Mateus capítulo de número 6, vamos começar com o 13 e com o 14. Eu vou usar aqui uma NVI. Mateus capítulo 6, versículo 13 e 14. 14 e 15, na verdade, irmãos. Mateus 14, 15. Mateus 6, 14 e 15. Vamos lá. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ao 15. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pode tomar teu assento, irmãos. Irmãos, existe o relacionamento pessoal entre pessoas. E eu vou chamar aqui o relacionamento celestial, que é entre você e Deus. Você, Jesus, você e o Espírito Santo. E aí quando a gente começa a olhar o texto, irmãos: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, relacionamento pessoal, pessoas. O texto diz, irmãos, se uma condição, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, relacionamento pessoal entre pessoas, o Pai Celestial, agora aqui, relacionamento celestial, o Pai Celestial também lhes perdoará. O que eu quero dizer, irmãos, é que o relacionamento pessoal entre pessoas está inteiramente ligado com o seu relacionamento celestial, com o seu relacionamento com Deus. O que eu quero dizer é que o seu relacionamento pessoal com os seus irmãos, ele reflete no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Jesus, no seu relacionamento com o Espírito Santo. Olha o que diz o 15, a condição: mas se não perdoarem uns aos outros, relacionamento pessoal, pessoas. Nós não temos que perdoar Deus, Jesus e o Espírito Santo, é Ele quem nos perdoa. Aí o texto vai dizer:
Mas se não perdoarem uns aos outros, relacionamento pessoal, o Pai, ou seja, Deus celestial, não lhe perdoará as ofensas. Aqui, irmãos, quando eu li, porque muitas vezes a gente lê, mas quando eu entendi esse texto, irmãos, eu descobri que eu preciso perdoar as ofensas, os mimimis, as mágoas. Eu preciso perdoar. Eu não preciso carregar isso comigo. Não é fácil, mas é necessário. E a vida cristã é assim, existem coisas que não são fáceis, mas são necessárias. E eu aprendi, irmãos, que é tão importante nós perdoarmos uns aos outros, para receber o perdão de Deus. Então, por que é que eu tenho que perdoar o meu irmão, aquele que falou alguma coisa para mim que me machucou, aquele que falou uma frase, que falou uma palavra maldita, me machucou, aquele que teve uma atitude que não foi legal para comigo? Talvez, irmãos, você tenha as maiores e melhores desculpas para não perdoar. Talvez você foi machucado, talvez você foi humilhado, talvez você foi abusado, talvez fizeram muito, mas muito mal para você. Mas em nome de Jesus, eu aprendo com esse texto, irmãos, que nós precisamos perdoar para receber o perdão de Deus. Se nós não perdoarmos, irmãos, nós não recebemos o perdão de Deus. Veja que incoerência nossa, quando a gente vai orar: Senhor, me perdoe, e aí Deus: pois é, mas tu não perdoa. Quantas vezes eu já fiz essa oração? A primeira coisa: Pai, em nome de Jesus, me perdoa pelos meus pecados. E eu creio que Deus dá uma olhadinha para o lado, sim, vai dar uma assuntada com Jesus: pois é, mas tu perdoou o teu semelhante, tu perdoou o teu irmão. Então eu aprendi, irmãos, que nós precisamos perdoar para receber o perdão de Deus. Então repita comigo: eu preciso perdoar para receber o perdão de Deus. É isso. E se a gente não perdoa, a gente não recebe o perdão de Deus. Vamos para Marcos capítulo 11. Olha que texto precioso, Marcos capítulo 11. E vamos ler o 25 e o 26. Vamos lá. E quando estiverem orando, o que eu falei agora há pouco, quando nós estamos orando, relacionamento celestial, que nós não oramos para o pastor Léo, para a pastora Aline, nós oramos a Deus, em nome de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Então é o teu relacionamento com Deus, relacionamento celestial. E você vai ver, irmão, que sempre existe uma ação e depois vem a reação. Vai ser sempre dessa forma. Se a gente perdoar, ação, Deus perdoa, reação. Se não perdoar, ação, Deus não perdoa, reação. E aqui em Marcos capítulo 11, olha o texto: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, tiverem alguma coisa contra alguém, relacionamento pessoal ou relacionamento celestial? Pessoal, isso mesmo. E olhe como o texto vai se completando, porque o texto diz, irmão, se nós tivermos alguma coisa contra alguém, perdoe-no. Quando você for orar, o Espírito Santo vai te lembrar, em nome de Jesus, e você precisa perdoar. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial
perdoe os seus pecados. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Vamos para o 26, porque o texto vai se completando. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então eu aprendo, irmãos, que primeiro eu preciso perdoar para receber o perdão de Deus. Sim ou não? Sim, irmãos. A importância de nós perdoarmos para manter uma relação correta com Deus. Nós precisamos perdoar para manter uma relação correta com Deus. Quem que a gente tem que perdoar? O nosso semelhante. O que me chama a atenção, irmãos, é que a Bíblia não diz: se ele falou mal de mim, se ele me bateu, se ele me feriu, se ele... tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Simplesmente ela pede para que nós venhamos perdoar. Diga, não é fácil, mas é necessário. Em nome de Jesus. Isso, eu vou conseguir. Agora temos que ver, irmãos, temos que ter consciência se nós precisamos pedir perdão ou se nós precisamos liberar perdão. Então eu aprendo, irmãos, e para que a gente tenha um relacionamento correto com Deus, precisamos perdoar. Mas e se eu não perdoar? Você vai ter o teu relacionamento com Deus, mas não vai ser um relacionamento correto, não vai ser um relacionamento saudável. Deixa eu dar um exemplo para você que infelizmente, eu conheço um casal, de dia, irmãos, top, é o esposo e a esposa, e a família, um casal, top. À noite, ele vai para o quartinho dele, ela vai para o quartinho dela, cada um tem a sua vida. Eles têm um relacionamento, sim ou não? Sim, eles têm. São casados, mas não é um relacionamento saudável, não é um relacionamento correto. Da mesma forma, nós podemos ter o nosso relacionamento com Deus, mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te incentivar para que você tenha um relacionamento correto com Deus, um relacionamento saudável com Deus, em nome de Jesus. Por que então que temos que perdoar os outros? Para receber o perdão de Deus e manter uma relação correta com Ele. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 32. Efésios capítulo 4, versículo de número 32. Vai dizer assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Aqui, irmãos, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. Relacionamento pessoal entre pessoas ou celestial? Pessoal. Temos que ser bondosos uns para com os outros. Aliás, o texto diz assim, irmãos: sejam bondosos e compassivos. Lagoinha tem todo tema, todo ano ela tem um tema, né, irmãos? E esse ano o tema é compaixão. Que nós possamos, irmãos, ser bondosos, que nós possamos ser compassivos uns para com os outros. Não é uns para com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, é uns para com os outros, relacionamento pessoal entre pessoas. Perdoando-se mutuamente. Perdoando-se mutuamente. Assim como Deus os perdoou em Cristo. E eu fico olhando para esse texto, irmãos, e o final dele chama muita atenção, porque ele diz: assim como Deus nos perdoou em Cristo. Você sabia que hoje, irmão, Deus te perdoou em Cristo? Como é que foi seu dia?
que você fez quando você estava em casa? O que você fez quando você estava sozinho? O que você fez? O que você pensou? Qual foi o conteúdo que você consumiu quando você estava sozinho? Que na verdade você nunca está, você tem o Espírito Santo que habita em você. Então, irmãos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos e somos carentes do perdão de Deus. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus, em nome do Senhor Jesus, por causa do seu Filho Jesus, Ele nos perdoa. Agora eu fico pensando, refletindo, se Deus, olhando para mim e para você, quando Ele olha, Ele vê um material imperfeito, um material birrento, um material muitas vezes chato. Somos eu e você, somos imperfeitos, somos birrentos, somos chatos. A gente acha que tem razão, a gente quer falar mais alto que os outros, a gente se descontrola, a gente se perde. Deus olha para nós e mesmo assim, eu creio que Ele dá uma faladinha com Jesus e diz: por causa de você, eu perdoo eles. Eu perdoo. É birrento, eu perdoo. Fala demais, eu perdoo. Não sabe se portar, eu perdoo. É chato, eu perdoo. Fez tanto mal, eu perdoo. Brigou, matou, se prostituiu, eu perdoo. E isso, irmãos, é maravilhoso, saber que Deus nos perdoa. Agora, se a gente sabe que Deus nos perdoa, eu fico pensando, como é que a gente pode não perdoar? Como é que a gente, você e eu, a gente pode não perdoar? Se Deus, em nome de Jesus, através do seu Filho Jesus, Ele nos perdoa, como é que você e eu podemos pensar em não perdoar? O tema do perdão, irmãos, a gente tem que ser realista. Não é fácil, mas é necessário, e em nome de Jesus nós iremos conseguir. Paulo nos lembra, irmão, de sermos bondosos, de sermos perdoadores, seguindo o exemplo de Cristo. Então, por favor, pergunte para mim, por que é que eu preciso perdoar? Pergunte para mim. Porque você é crente, porque você é cristão e você segue os exemplos de Cristo. Por isso você deve perdoar. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 13. Colossenses capítulo 3 e o versículo 13. Suportem uns aos outros, relacionamento pessoal, entre pessoas. Como é difícil suportar os outros, porque a gente vem cheio de mania, a gente vem criado de uma forma pela mamãe, pelo papai, pela vovó, e aí a gente aprende daquele jeito e a gente acha que só aquele jeito é certo, mas a gente esquece que ninguém é perfeito, ninguém, irmãos. E o texto pede para que a gente venha suportar uns aos outros. Então diga, não é fácil, mas é necessário. É necessário, irmão, tem que suportar. Tem que suportar. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que estiverem uns contra os outros. Agora ao final do texto, irmão. Perdoe como o Senhor os perdoou. Veja, irmãos, que a gente não consegue ser fiel, mas a gente ama dizer, Deus é fiel, e Ele é mesmo. Ele é fiel. A gente sozinho não consegue, irmãos, não consegue.
Agora, quando a gente expõe, quando a gente fala com Deus, quando a gente fala com Jesus, quando a gente pede ajuda para o Espírito Santo, esmiuçando: Senhor, eu preciso perdoar o fulano. Ah, Senhor, o Senhor sabe que ele me fez mal. Talvez ele esteja errado, Senhor, mas eu preciso perdoar. Eu não quero carregar isso comigo, porque isso está me machucando, isso está me magoando. Então eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não consigo. E aí você vai falando. Fale para Deus, fale para Jesus: Senhor, eu passei por isso. Daí você pergunta: mas Deus não sabe? Sim, Deus sabe. Agora você sabe, porque muitas vezes, irmãos, a gente fala com Deus, mas a gente nem sabe o que está falando, nem sabe o que está pedindo. Eu tenho comentado com a Jéssica, eu tenho pedido clareza para Deus, clareza para eu orar, clareza para eu pregar, clareza. Eu não quero ter dúvidas. E o texto diz, irmãos: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Saiba que o perdão de Deus, ele está na tua vida. E é top, né, irmão? É lindo, né? Saber que o perdão de Deus está na tua vida. Então vamos nos esforçar para pedir perdão. Vamos nos esforçar, irmão, para perdoar. Deixa eu falar para você que, certa vez, uma pessoa que muito me ajudou, um amigo meu, mas me ajudou muito. Quando eu mais precisei, o que ele fez? Ele me ajudou. E aí ele veio atrás de mim. E aí quando ele mais precisou, o que eu fiz? Não ajudei, irmão. Eu errei, eu menti para ele. Talvez ele até esteja acompanhando nas redes sociais, porque ele acompanha a Lagoinha. Quando eu mais precisei, ele me ajudou. Quando ele precisou, eu não ajudei. Eu menti, eu não ajudei. E o tempo foi passando, e aquilo foi me corroendo, irmão. Aquilo foi me matando. E aí eu orava assim para Deus, digo: Deus, eu sei que eu errei, mas o que eu faço? Porque eu estou com muita vergonha. Mas eu tenho muita vergonha. Como é que eu vou falar para ele? Ele é meu amigo, quando eu precisei ele me ajudou. Agora quando eu precisei, eu não ajudei. Eu errei. E aí, irmãos, quando eu tinha a oportunidade de ministrar a palavra, pense num peso. Pense em um fardo que eu não precisava carregar sozinho. Pense em uma culpa. E eu não conseguia, as coisas não fluíam. Até que um dia, Deus sabe, eu falei com Deus, digo: Deus, eu preciso perdoar. Eu estou com muita vergonha, Senhor, mas o Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa me dar uma forma. O Senhor é o meu Deus. Eu sei, eu já tenho a clareza que eu estou errado. Essa noite o Espírito Santo vai clarear a tua mente, em nome de Jesus. Eu sei, eu reconheço que eu estou errado, mas não basta saber, agora eu preciso agir. E um dia, irmãos, eu cheguei em casa, sentei, peguei o telefone, porque ele não mora aqui, liguei. Antes dele falar, digo: olha, deixa eu só te falar algumas coisas. Eu quero te pedir perdão, porque quando você precisou, eu não te ajudei. Agora quando eu precisei, você me ajudou. E eu quero te pedir perdão por isso. E falei. Tudo que eu precisava falar. E aí sabe o que eu ouvi, irmão? Eu disse para ele: olha, eu não consigo mais. Eu não consigo, às vezes eu tenho que ministrar a palavra. Eu não consigo, não dá mais para mim. Não dá. E fui falando tudo o que tinha acontecido. E eu só falei, acho que por uns 5 minutos, aí ele falou: olha, eu te perdoo, porque eu não esperava outra coisa de você. E aí, irmão, eu entendi. Só está faltando uma atitude tua, impulsionada por Deus, impulsionada por Jesus, impulsionada pelo Espírito Santo, para que Ele diga, para que você receba esse perdão que você tanto precisa, ou para que você libere esse perdão. Eu queria muito ministrar essa palavra, irmão, porque uma vez eu ouvi uma frase que diz que o limite do pregador é aquele que prega o que vive, e vive o que prega. E eu vivi isso aqui. Eu tive que pedir perdão. Agora eu vou te dizer, irmão, pense numa tonelada que saiu das minhas costas. Pense que as coisas fluíram. Pense que Deus me abençoou tremendamente e tem me abençoado. Pense o quanto Deus tem sido maravilhoso, bondoso comigo, por uma atitude que eu estava envergonhado.
mas Deus me deu forças. Por isso que eu disse, irmão, não é fácil, mas é necessário. E o Espírito Santo, em nome de Jesus, vai falar com você, e você vai, se precisar liberar um perdão, vai liberar em nome de Jesus. Se você precisar pedir perdão, você vai pedir em nome de Jesus, porque não é vergonhoso. Não é vergonhoso, não se constranja. Não se constranja, não é vergonhoso. Não tenha vergonha. Peça perdão se for preciso. Se não for preciso, se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso perdoar, perdoe. Mas tenha uma atitude na presença de Deus, e tu vai ver o quanto Deus vai te honrar. Aqui, irmãos, reforçando então a ideia que nós devemos perdoar assim como Deus nos perdoou. E se a gente for para Lucas capítulo 17, 3, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, relacionamento pessoal, entre pessoas. Lucas 17, 3, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Quer dizer, se o meu irmão pecar, e se ele se arrepender, eu perdoo. Mas se ele não se arrepender, o texto diz para perdoar. Mas se ele não se arrepende, se ele não vem falar comigo, aí vem o texto, irmãos: se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. O arrependimento, irmãos, é algo que precisa estar bem claro em nossa mente. A igreja Lagoinha, irmãos, não é cheia de santo. A igreja aqui, a Lagoinha, é lugar de pessoas arrependidas, que entenderam, que compreenderam que precisam de um Salvador, estão arrependidas, não querem mais pecar, não querem mais errar, não querem mais falhar. Então não procure um santo onde não tem. Só tem Jesus, Deus, o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos instrui, que faz com que a gente entenda e compreenda o como é maravilhoso nós pedirmos perdão ou perdoar. E com esse texto eu aprendo, irmão, que Jesus, ele nos ensina que a gente precisa estar sempre pronto a perdoar, mesmo que a ofensa se repita. E aqui, irmão, como é difícil, né? Tem um texto que diz lá na Bíblia que nós temos que estar pronto a ouvir, tardio em falar. E aqui, irmão, é pronto a perdoar, mesmo que a ofensa se repita. Não é fácil, mas é necessário. Estar pronto a perdoar, estar com o coração perdoador, pronto a perdoar. Errou uma, errou duas, errou três, perdoar. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O top é que Pedro pergunta e ele mesmo não responde, ou faz uma pergunta, né, questionando até 7 vezes. É aquela história: não, eu perdoo o Géder até aqui, mas se o Géder passar daqui eu não perdoo mais. Porque a gente é assim, a gente quer colocar um limite. Não, isso aqui eu aceito, até aqui pode, mas passou daqui não dá mais, daí não tem como. É como se eu dissesse assim para você: olha, você pode falar de mim, tá, né? Se falar eu vou perdoar, mas se você falar da minha mãe, aí não dá mais, aí parou. Porque o meu limite seria a minha mãe. É um exemplo que eu estou dando para você. Pedro disse: Senhor, até 7? O limite é esse? Até 7 vezes? Esse é o limite? Qual é o teu limite? Aí vem Jesus, e eu penso que com muito amor, ele diz: não até 7, mas até 70 vezes 7. E o que eu aprendo aqui, irmãos, é que nós temos que perdoar de uma forma ilimitada. Ilimitada, irmãos. Perdoar de uma forma ilimitada. E como é bom, irmãos,
a gente se libertar. Nós precisamos nos libertar, irmãos, e liberar perdão, ou pedir perdão. Porque nós precisamos, irmãos, em algum momento da nossa vida, ou melhor, em toda a nossa vida, nós vamos precisar perdoar ou pedir perdão. E que nessa noite, irmãos, a gente possa, em nome de Jesus, perdoar. Que nessa noite a gente possa pedir perdão. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, já vou encerrar, mas eu quero ler um último texto com você. Vamos lá para Provérbios, irmãos. Provérbios. Provérbios capítulo 17 e o versículo 9. Vou ler aqui numa NTLH. Provérbios 17, 9. Quem perdoa uma ofensa, mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto, estraga a amizade. Irmão, se você for perdoar, perdoe de verdade. Não fique lembrando o assunto, irmão. Perdoe, acabou, terminou. Não fique lembrando. Porque quem perdoa de verdade não fica lembrando, mas aquela vez, mas eu me lembrei disso, eu me lembrei daquilo. Não, irmãos, vamos perdoar verdadeiramente, de verdade, porque Deus, Ele nos perdoou.